Mateus capítulo 6, verso 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Alguma tradução diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É mais ou menos nessa direção que essa oração quer nos induzir nessa meditação. E o tema para essa meditação, então, é exatamente sobre o perdão. Como já falamos, essa oração, ela inclui 8 princípios peticionais. São declarações que expressam desejos específicos por parte do adorador. 5 são desejos de glorificar, de exaltar, de engrandecer o nome de Deus. E vamos levar em consideração que quem ensina essa oração é o Senhor Jesus, e Ele mesmo é um que se coloca nessa situação. O desejo dele, conforme nós temos visto em outras meditações, sempre foi o de exaltar, o de engrandecer, o de glorificar o nome do Pai. Nessa expressão, santificado seja o teu nome, é uma declaração fortíssima, que Jesus quer que o nome do Pai seja santificado por todos aqueles que fazem uso desses princípios ou por todos aqueles que se dizem tementes a Deus. Infelizmente, a grande verdade não é bem essa aí. Então, os 3 próximos princípios são princípios discipulares que falam a respeito da nossa dependência de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus em tudo. Nós já olhamos na meditação anterior, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma declaração de dependência. Se não fosse Deus suprir para nós, nós estaríamos totalmente perdidos nesse mundo aqui. Hebreus fala que Deus faz chover sobre bons e sobre maus. Mesmo sendo maus, mesmo sendo inimigos, mesmo sendo adversários do Senhor, a sua bondade supre até para os maus tudo o que eles precisam. Mesmo eles não reconhecendo isso. E nessa meditação, então, queremos olhar esse perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Nós já ouvimos muito sobre perdão, nós já falamos muito sobre o perdão, há muitos significados diferenciados, mas em minha meditação nessa semana, ocorreu-me fazer uma aplicação um pouco diferente. Tomar a palavra perdão para a sua execução, não apenas como um mero acontecimento emocional, se bem que em termos de emoção, não há nada a respeito da questão perdão aqui. Então, tomar a palavra perdão para ser praticada de forma racional. Nós estudamos também a respeito da vontade de Deus. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E uma das declarações que Paulo faz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso implica em que nós tenhamos que decidir o que é que nós queremos em termos da aceitação da vontade de Deus. E o perdão é uma postura de decisão. Nós não podemos ficar apenas no nível emocional. E talvez nesse sentido daquilo que nós queremos olhar nessa noite, a questão emocional deve ficar completamente de fora. Perdoar é uma decisão que deve acontecer dentro de nós. Então, uma implicação dentre as petições, que talvez seja a mais difícil e complicada de todas. Lidar com perdão não é fácil,
pois como nenhuma outra, ela confronta a nossa natureza adâmica, que é contrária à aceitação desses fatos. Mas nenhuma outra produz uma libertação tão grande como essa, se praticada da forma como Deus pede. E nós vamos tomar aqui novamente como exemplo a própria característica, a própria atitude do próprio Deus. Como ele usou de bondade e de misericórdia, como ele decidiu agir conosco em toda a nossa rebelião, perdoando os nossos pecados. Então, a forma de encarar o perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, envolve esse acordo dos princípios do Pai Nosso numa atitude de decidir. Deus decidiu perdoar. Não havia nada em nós que merecesse o perdão. Não havia nada na raça humana, não havia nada em Adão e Eva, quando eles caíram em transgressão, que Deus tivesse, puxa, você tem um lado bom, eu vou adotar esse lado aí para te perdoar. Não, não havia. Deus simplesmente decidiu em si perdoar. E no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34, no momento da crucificação, o clamor de Jesus lá pregado na cruz era: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então essa é uma atitude que está no coração de Deus. E se nós queremos que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida, assim como ela se cumpre no céu, o perdão na nossa vida precisa ter essa compostura. É uma decisão. Eu vou perdoar, não importa o tamanho da ofensa feita. Deus estava em Cristo perdoando os nossos pecados. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo usa uma palavra um pouco diferente, mas que tem tudo a ver com a questão perdão. Paulo diz: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mesmo não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. A palavra reconciliar tem como seu significado básico trazer outra vez para uma posição favorável. O que significa isso na postura de Deus com relação ao pecador? Significa que tudo o que era preciso fazer para que o homem recebesse o perdão, Deus fez. Não existe absolutamente nada, e não existe pecador nenhum que possa chegar à presença de Deus e dizer: Deus, o meu pecado assim, 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 ele não teve o teu perdão. Quando Paulo fala Deus estava reconciliando consigo o mundo, nós podemos perfeitamente imaginar que o homem está se afastando de Deus, mas com a declaração do perdão de Deus, que custou a vida do seu próprio filho lá na cruz do Calvário, Deus o trouxe para perto de si. No entanto, o homem continua com as suas costas viradas para Deus. O que implica em que, para aceitar o perdão que Deus tão graciosamente oferece, ele precisa virar-se para Deus, para outra vez haver comunhão entre os dois. Então Deus reconciliou, mas o homem ainda está de costas para Deus. Quando nós nos arrependemos e entregamos a vida para Jesus, o que acontece? Nós nos colocamos frente a frente com Deus. E não há mais culpa em nós. Podemos contemplar Deus, podemos adorar Deus, podemos ter comunhão com Deus, podemos nos relacionar com Deus da maneira de Deus, porque tudo foi perdoado. Com essa vantagem que há em Deus que nós não temos. O profeta Jeremias diz que eu perdoarei os seus pecados e das suas ofensas eu não me lembrarei mais. É algo incrível em Deus, gente.
algo que nós não entendemos, nós não temos essa capacidade para esquecer. Então, perdoar na nossa maneira de ver e de viver, não é implantar aquela ideia de perdoar é esquecer. Não, não é esquecer. Eu não sei se você já passou por isso, mas sem dúvida já. Alguém pisou no teu calo e você diz, tudo bem, eu perdoo, mas você não esquece. E a tendência em nós é ir lá outra vez, no fundo daquilo que nós já declaramos o perdão, para colocar para fora de novo e nos vingar daquela pessoa que nos ofendeu. Então, no nosso modo de interpretar, na nossa questão relacional ao perdão, nós com os nossos conterrâneos, uma vez que perdoamos, nós precisamos decidir administrar o perdão. Não permitir que isso volte outra vez e novamente lance essa carga de peso sobre nós. Nós encontramos a libertação quando nós decidimos perdoar. E não jogar novamente no rosto das pessoas aquilo que elas fizeram por nós. O grande problema é que essa interação racional, ela não funciona em nosso meio. O pecado conseguiu construir uma fortaleza em nossa mente, mas uma fortaleza tão forte, que é como um castelo muito fortificado, que se ajusta para defender-se e manter seus supostos direitos. Essa fortaleza está na contramão da questão decidir, obedecer e perdoar. Eu vou citar um texto interessante aqui. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versos 3 a 6, o apóstolo Paulo escreve assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. Veja bem, ele está falando para cristãos. Mesmo sendo humanos, nós não lutamos como os padrões humanos estabelecem. Quer dizer, perdoar e se vingar novamente. Perdoar e arrastar para fora tudo aquilo que nós declaramos como perdão. Porque as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja bem, a fortaleza é um castelo. Esse castelo é o nosso eu, melindroso, contaminado pelo pecado, a nossa mente. Ali a graça de Deus entrou e começou a operar. Quando nós declaramos a aceitação a Jesus como nosso Salvador, nos arrependemos e tornamos-nos filhos de Deus. Portanto, as armas que agora usamos para lutar contra essas fortalezas da nossa mente são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que resistem. E veja bem, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a nossa obediência ao Senhor. Então há três coisas dentro dessas fortalezas que militam contra o poder do perdão declarado, contra o poder do perdão decidido por nós. Um deles é raciocínios. Nós raciocinamos. Em outras traduções da Bíblia está escrito como sofismas, como argumentos. Nós gostamos de contra-argumentar. A pessoa nos ofendeu e ela vem e pede perdão para nós. Então, imediatamente, dentro dos nossos raciocínios, acontece o quê? Começamos a pensar, será que a pessoa realmente pediu perdão? Será que eu mereço perdoá-la? A ofensa foi grande demais, eu não posso. Tudo bem, eu vou perdoar, mas eu não quero mais ter contato nenhum com essa pessoa. Isso são raciocínios, são sofismas, são contra-argumentos, o esquema de porfiar com Deus,
de entrar em conflito com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é mais uma questão de nós dizermos: Deus, eu sou fraco demais. É uma questão de dizer: Deus, eu estou decidindo não perdoar. E aí é muito complicado para nós. O segundo fator, a segunda arma que milita contra nós é a arrogância. Nossa arrogância. Arrogância é traduzida em outras traduções da Bíblia como altivez, o orgulho, a prepotência, a pretensão, o desejo de ser maior que Deus. Gente, se formos avaliar o quanto custou para Deus perdoar, nós jamais iríamos usar qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de altivez, e diríamos simplesmente: Deus, é tão pequena essa ofensa que a pessoa me fez, que eu não posso resistir diante da grandeza do teu perdão para a minha vida. Tem aquela passagem em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, chamada a parábola do credor incompassivo, que tinha uma dívida grande para com o seu senhor, e quando o seu senhor decidiu fazer com que ele pagasse aquela dívida, ele disse: Senhor, eu não tenho com que pagar. E o seu senhor, compadecido dele, perdoou-lhe a dívida. Veja bem que ele colocou a questão da reconciliação. O homem estava se afastando, mas aquele senhor misericordioso perdoou-lhe a dívida, foi compassivo. Só que esse homem não fez isso para com o seu senhor. Diz a passagem que logo depois que ele saiu de lá, aliviado da sua grande dívida, ele encontrou um colega seu, um amigo seu, um conterrâneo, que lhe devia um valor ínfimo diante daquilo que ele estava devendo para aquele senhor que foi perdoado. E ele começou a sufocar aquela pessoa, jogou ele na cadeia e exigiu que ele fosse castigado para pagar a sua dívida. E quando o seu senhor ficou sabendo daquilo, ele disse: mau e negligente servo, eu te perdoei tanto, você não devia ter feito a mesma coisa? Agora lance-o na prisão até que pague a sua dívida. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós não decidimos perdoar, quando nós não nos encontramos em posição favorável a Deus, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa altivez nos mantém afastados de Deus. Uma boa ilustração é a de Judas. Eu sempre faço essa comparação. Quem pecou mais na questão dos discípulos? Foi Pedro ou foi Judas? Pedro foi advertido. Pedro foi ensinado várias vezes. Jesus disse para ele: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro jurou de pé junto: eu não vou te negar, Senhor. Eu vou permanecer firme, ainda que eu tenha que morrer contigo. Judas não. Judas estava fazendo as coisas lá nas sombras das suas decisões. Então, em termos de graduação de pecado, se houvesse essa graduação, não sei se diante de Deus há essa graduação, Pedro deve ter tido um pecado muito maior que o de Judas. E, no entanto, quando o galo cantou, isso serviu como uma música para Pedro entender o que ele havia feito. E diz a palavra de Deus que Pedro se humilhou, chorou amargamente, e Jesus, ao encontrar-se na próxima vez com Pedro, ele não o condenou por causa da sua negação, mas por 3 vezes ele chamou Pedro: tu me amas? Quer dizer, a nossa relação vai continuar? E Pedro disse: sim, Senhor, ela vai continuar. E no caso de Judas, se ele tivesse tido essa atitude de Pedro, se ele tivesse entendido que aquelas moedas não conseguiram apagar o grande amor de Jesus pela vida dele, se ele tivesse se voltado em arrependimento para Jesus, sem dúvida, Jesus seria trazido de volta ao patamar da comunhão. Mas Judas não. Ele se amargurou,
A altivez, a arrogância, o orgulho tomou conta da vida dele e o resultado, ele foi e se enforcou. Percebe bem a questão do perdão, da aceitação do perdão? Judas não quis receber o perdão. E Pedro estava desejoso. Ele não se ausentou do colegiado. Ele não se ausentou do grupo dos discípulos. Ele ficou junto. Sem saber o que haveria de acontecer. Ele estava lá, arrependido. E em terceiro lugar, pensamentos. Os nossos pensamentos, de acordo com Paulo, são uma arma para batalharmos contra essa bendita ação do Espírito Santo em levar-nos a perdoar. Os nossos pensamentos. Então, esse castelo da nossa mente, ele está cheio de armas que nós usamos contra a ação de decidir perdoar. E essas têm que ser eliminadas. Essas têm que ser destruídas. Não pode haver sofismas, não pode haver argumentos, não pode haver raciocínios contrários, não pode haver arrogância, altivez, orgulho próprio, e não pode haver pensamentos contrários à operação da graça de Deus. Deus quer ter uma relação íntima conosco. Mas se nós não perdoarmos, como diz a oração, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos que nos ofenderam, se nós não fizermos isso, nós continuamos com as costas viradas para Deus e não há comunhão entre nós e Deus. Nós continuamos com o nosso castelo, com a nossa fortaleza cheia de situações que rejeitam a proposta de Deus. E isso é perigoso. Veja bem que essa postura da oração do Pai Nosso, essa declaração de perdoa as nossas dívidas, em outras palavras, a mesma medida que nós perdoamos aos que nos ofenderam, é uma postura condicional. Quer dizer, eu estou declarando que se eu não fizer, assim como Deus fez comigo, Deus fica não condicionado a fazer aquilo que Ele gostaria de fazer comigo. Ele não vai poder perdoar. E aí nós podemos citar um monte de textos que falam sobre as consequências de uma pessoa que age assim. Literalmente, o perdão na nossa relação envolve 3 fatores: o pedir perdão, o conceder perdão e o perdoar-se a si mesmo. E eu considero a questão de conceder perdão e do perdoar-se a si mesmo uma coisa bem individual, como as mais pesadas que possam existir. Eu já passei por situações adversas e não me foi difícil chegar para a pessoa e honestamente pedir perdão. Mas também já passei por situações adversas em que pessoas me ofenderam. E quando vieram pedir perdão foi muito duro, mas consegui ceder o perdão. Mas já passei por situações adversas em que, quando eu deveria perdoar a mim mesmo de falhas, e isso muitas vezes brota em mim até hoje, eu tenho que apelar para essa declaração que eu estou perdoando a mim, porque eu reconheço que eu sou um pecador, dependente da graça de Deus, e eu não vou permitir que essas fortalezas construam novamente armas que me impedem a perfeita relação com Deus. Então, o perdão é algo extremamente complicado em nossa vida. Mas nós precisamos entender que Jesus já pagou o preço para o perdão ser completo. Não esfacelado, mas total. O que ele fez foi assumir a dívida que nós tínhamos para com Deus. E assim, perdoar deve ser, de nossa parte, uma questão de decidir submetermos-nos à autoridade do Senhor. Eu quero encerrar com uma ilustração de um fato que realmente ocorreu na chamada Guerra da Secessão dos Estados Unidos, a Guerra Civil, entre 1861 a 1864. A região sul dos Estados Unidos não queria a libertação dos escravos.
A região norte já havia declarado os escravos livres. Aí começou uma guerra civil. 4 anos, milhares de pessoas foram mortas. E no final disso, a parte do norte venceu e o presidente Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos naquele tempo, foi um dos que mais incentivou a libertação dos escravos e a guerra aconteceu por causa disso. Muitas pessoas, muitos assassinos terríveis foram aprisionados, muitos foram até enforcados, foram mortos por causa disso. E havia entre esses assassinos um homem que estava preso, esperando a sua execução. Ele tinha uma família, e na sua família havia um filho pequeno. E esse filho pequeno começou a escrever cartas, primeiramente para os promotores da cidade. Eles não podiam fazer nada, porque era uma decisão do presidente dos Estados Unidos. Ele apelou então para os vereadores, para o prefeito da cidade, para deputados, e assim foi subindo até o governador. E o governador daquele estado falou: eu até poderia perdoar, mas não é mais minha alçada, é do presidente. E então aquele menino escreveu uma carta ao presidente, contando a situação. O meu pai, eu sei que era um homem terrível, era um assassino, mas eu amo meu pai, e não é porque ele ter sido um assassino ou não. Eu estou pedindo que o presidente tenha compaixão e dê o perdão ao meu pai. Comovido, o presidente escreveu uma carta imediatamente para aquele menino e também para o diretor da prisão onde ele estava preso, dando o indulto, dando perdão para que aquele homem fosse liberto. Então o diretor pegou aquela carta, levou-a e entregou ao prisioneiro, abriu a porta da prisão e disse: olha, você está livre, aqui está a declaração do presidente dos Estados Unidos dando a você o perdão. Sabe o que o homem fez? Amargurado como Judas, ele olhou para aquela carta, ele rasgou aquela carta e a jogou fora e disse: eu não aceito perdão de homens. O diretor não sabia o que fazer. Ele mandou novamente uma carta de volta ao presidente, e o presidente Abraham Lincoln, quando leu aquilo, ele falou assim: diante dessa situação, mesmo que o menino, o filho dele, esteja pedindo, eu não posso mais fazer nada. Ele deve ser executado. Ele foi executado, ele foi enforcado, porque ele não aceitou o perdão de Deus. Essa é a questão da pessoa que, mesmo tendo sido reconciliada, ela continua com o seu coração endurecido e não aceita reconciliar-se com Deus. Ele continua rebelde, ele continua contrário à decisão de Deus. E, consequentemente, ele precisa sofrer as consequências dessa sua decisão. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. É uma questão de decidir o que é que eu devo fazer. Que a nossa atitude seja a mesma que houve no coração de Deus. Porque a ofensa contra Deus foi muito maior que qualquer ofensa que possa acontecer contra nós. Mas ele decidiu perdoar. Ele pagou o preço. Ele tomou a conta para si. Ele a pagou e o preço foi o sacrifício do seu próprio filho. Então, ao perdoar, nós estamos assumindo a dívida do outro e pagando por ela. Custa para nós, sim, mas é um grande alívio quando nós conscientemente e decididamente conseguimos declarar: eu peço perdão, eu perdoo e eu me perdoo de todas as coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque aprove ao Senhor fazer uma declaração tão grande para nós. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque nós entendemos que
a grandeza do teu perdão sobrepuja tudo aquilo que pode nos acontecer. Custou a vida do teu próprio filho, mas o Senhor decidiu perdoar. Então, diante dessa oração que Jesus ensina, diante desse processo discipular, Pai, nós queremos aprender sobre a grandeza, sobre a dignidade, sobre a glória do perdão. E sermos, assim, acessíveis, como o Senhor é acessível, para termos comunhão com aqueles que nos ofenderam. Permita isso em nossas vidas. Nós pedimos isso com louvor e adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.